Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazemos aqui mais uns vídeos dando informações para vocês. Nós vamos falar de uma série sobre aspectos astrológicos. Aí muita gente que eu encontro que pergunta para mim, por curiosidade, eles querem saber o que é aqueles risquinhos que tem no meio do mapa, entendeu? Então quando você tem uma mandala, né? Astrológica que vem, é o seu mapa astral. Então tem os signos, tem os planetas e tem uns risquinhos que fica lá no meio do mapa. E o pessoal quer saber o que é esses risquinhos. E aí muita gente fala sobre os aspectos e as pessoas não entendem qual é a dos aspectos. O que eles trazem para vocês. Então hoje, fica atento na nossa série, porque hoje é a introdução de os aspectos astrológicos, é lógico. Então, pessoal, antes de mais nada, vocês dão uma curtida, tá? Joinha para mim. Quanto mais joinha eu tiver, mais o canal vai para frente. Se inscrevam, chama os amigos, tá? Tem o nosso link aqui sobre astronumerologia, que é um grupo diário de informações diárias de astronumerologia. E eu conto com vocês para isso. Então vamos lá, vamos falar dos aspectos. Uma mandala astrológica, vocês sabem o que é, aquele círculo que tem os signos, tem um monte de planeta. Já vi gente dando uma ideia de que aquilo é uma pizza cortada em 12 partes. Eu já ouvi de tudo um pouco sobre a mandala astrológica. Na realidade, é uma mandala que tem os 12 signos na posição dos dia, mês, hora, local do nascimento de uma pessoa. Isso é um mapa natal, um mapa astral natal, que é o do nascimento. Ah, tem outros? Tem mapa que faz a revolução solar, que seria, para alguns numerólogos, o ano pessoal. Então ele vai tratar do dia do nascimento até o próximo ano, um dia antes da data do aniversário, né? O cara nasceu dia 5 de outubro, ele vai fazer uma revolução solar do dia 5 de outubro de tal ano até o dia 4 de outubro do próximo ano. Que é para saber como é que é o ano dele. Tem de trânsito para saber como é que está o trânsito dos planetas hoje em relação ao seu mapa natal. Então, mapa natal é aquele do nascimento, que vai dizer as características da pessoa, que vai falar sobre a essência da pessoa, a forma como ela vive, como ela age, e não é uma determinação, é uma inclinação a respeito desses assuntos. Então, quando você vê aquilo lá, nesse mapa, tem o quê? Tem uns riscos. Tem risco em verde, tem risco em azul e tem risco em vermelho. E as pessoas não entendem, e como já vieram perguntar para mim, o que é aquele monte de rabisco no meio do mapa? Então, a gente vai informando. Esse vídeo, essa série que eu estou fazendo, é uma série que vai falar sobre os aspectos. Embora eu use na numerologia prática a astrologia, não entra os aspectos. Então eu estou fazendo uma série mais a nível informativo de astrologia. Eu acho que informação é tudo. E hoje vivemos num mundo que a informação é muito preciosa. E eu gosto de deixar todas as pessoas que me ouvem, que me veem, bem informadas, tá? Os aspectos dependem de muita coisa. Um mapa tem muitos elementos. Eles têm os signos, os planetas, as casas, os elementos, porque os signos têm elementos diferentes, as qualidades dos signos, dos planetas. Todo esse conjunto
e a conversação, a interação dos planetas entre eles. Isso são os aspectos. Então, quando você vai analisar um aspecto, não pensa você quer falar, esse aqui está falando com aquele lá. Não, né? Marte vai falar com Saturno. Não, não é bem assim. Você tem que saber na casa de quem que ele está, falando o quê e de quem. Deu para entender? Essa é a informação. Vou explicar melhor. A gente tem os signos. O planeta eles regem os signos. Cada um tem uma regência. Só que às vezes eles não estão naquele signo que ele rege. Fora isso, numa mandala natural que a gente considera, é onde o primeiro signo, que é Áries, está na primeira casa. Então são 12 casas. Então essa mandala natural vai ter o primeiro signo na primeira casa, o segundo signo, que é Touro, na segunda casa. Então, além deles regerem os signos, eles vão ser donos daquela casa, percebe? De vez em quando, ele cede a casa para um outro planeta. Exemplo. Áries está na primeira casa. A casa 1 é a casa natural de Áries. Marte é o regente de Áries, ok? Muito bem. Mas de repente, alguém tem um Marte lá na casa 8, que é a casa natural de Escorpião. Ou seja, ali também ele vai estar, vamos mudar a casa, porque ele também rege Escorpião, mas ele vai estar na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Então, um Áries lá na casa 10, ele está meio assim, alugando a casa de Capricórnio, entendeu? Saturno, que é o senhorio daquela casa, fez um contratinho com ele e deixou ele lá por uns tempos para ele, mas ele tem que falar sobre aqueles assuntos daquela casa. Então, é nessa brincadeira, nesse jogo que a gente vai conseguindo ver como que essa pessoa age, em que situação ela age, a forma como ela vai reagir, tá? Esse é um começo, um esboço para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente vai falar sobre aspectos, eles vão fazer essa conversa entre eles, dependendo da casa que eles estão, do signo que está, porque às vezes não está na mandala natural, né? De repente, tem gente que tem ascendente em Virgem. A casa 1, que é a casa do ascendente, ela pertence a Áries, mas quem está lá agora, quem locou aquela casa foi o signo de Virgem. Então vai ter as características de Virgem com aquela casa 1 que é a do impulso, que é a da personalidade, né? E que pertence naturalmente a Áries. Aí a gente tem que saber onde é que está o Mercúrio, que rege Virgem, onde é que está o Marte, que rege a casa 1 e a casa de Áries. Então você tem que começar a tecer tudo isso para entender uma pessoa. E nesse meio tempo, alguns formam ângulos. Então nós temos aspectos, existem vários aspectos antes de mais nada, mas a gente vai falar sobre os 5 maiores e principais, que é o que todo mundo conhece. Então esses aspectos, eles vão formar ângulos, os planetas vão formar ângulos entre si, e nesses ângulos eles vão conversar, tá? Então, o que acontece? A gente vai formar ângulos de 0 grau, que é quando está um planeta juntinho com o outro. É a conjunção, tá? A gente vai formar ângulos de 30 graus. Eu tenho aqui o meu roteiro, gente, porque senão, né? A gente vai formar ângulo de 60 graus, que é o sextil. Então, eles vão estar numa distância exata de 60 graus. Ou seja,
de um signo pula outro, no outro já vai ter, e eles vão estar conversando. Essa conversa deles é uma conversa até que oportunista. Eles podem até dar um berro um com o outro lá, que eles se escutam. Não precisa nem de muito fio. Então é uma conversa legal, tá? Em conjunção, eles estão confabulando. Tá um na orelhinha do outro ali. E aí eles conseguem ficar de uma forma neutra, trazer influências para as pessoas que têm esses aspectos nos seus mapas, entendeu? Nós vamos ter ângulos de 90 graus, que esse aí é assim, um tá para cá falando e o outro tá escutando aqui, quer dizer, você imagina um ângulo de 90 graus, um fala aqui, o outro escuta aqui, é meio desafiante, mas eles conseguem se ouvir, eles interagem entre si. Existe um ângulo de 120 graus, que é o trígono. Esse eles já usam assim um celularzinho legal para se comunicar. São os dois, estão confortáveis nas suas cadeiras, conversando num celular, num telefone. Eles se escutam bem, mas eles são acomodados, vamos dizer assim, que é o trígono. E existe aquela que eu tô aqui e o outro tá lá, na mesma direção, a oposição. O nome já diz, oposição, lembra até política isso, a oposição. Um grita daqui, o outro grita de lá, e eles não conseguem se entender. É ruim esse aspecto? Não, não existe aspecto ruim, não existe aspecto bom. Alguns são mais desafiantes, outros são mais facilitadores, outros são mais, trazem mais oportunidades e outros são mais discordantes, desarmônicos, tá? Eu considero assim. A conjunção, ela é neutra. Uma conversa ao pé do ouvido tem que ser neutra. Eles entram em acordo ali e dependendo da situação que eles estão, se estão num elemento que seja agradável, numa qualidade de um signo que seja agradável, tudo tende a ir bem. Mas precisa saber se os dois que estão conversando, se eles estão num planeta, num signo, aonde eles são bem-vindos àquele signo. Por quê? Porque às vezes eles não têm aquele elemento, eles não têm aquela qualidade. Então uma conversa ao pé do ouvido ali pode trazer um desgaste, mas faz a pessoa andar. É um aviso, é um bom aviso. Isso é uma conjunção. Eles interagem juntos e juntos eles chegam a uma conclusão do que fazer melhor. E aí eles dão isso de bandeja pra gente, né? Eles trazem isso de bandeja pra gente, essa vibração, porque nada mais é um aspecto do que o encontro de dois planetas falando sobre alguma coisa e deixando o assunto para você, trazendo isso como uma vibração, uma influência para você usar da melhor forma, desde que você conheça. E aí nós pegamos o outro, que é o sextil, que é de 60 graus. Ele vai estar em dois signos que tenham, geralmente, eles vão ter os elementos que são compatíveis. Como assim? Eles vão ter elementos como fogo e ar que se dão bem, ou vão ser água e terra. E aí, dependendo desses elementos e do planeta, mas eu vou falar mais sobre isso, mais explicitamente, durante a nossa série, tá? Então, mas vocês entendam assim, o sextil, ele é facilitador.
O trígono, ele traz chances e oportunidades, mas ele traz tanta chance e oportunidade que às vezes você se acomoda e não vê. Então ele é legal, mas será que ele é tão legal assim? E aí você tem uma quadratura, que é aquele de 90 graus, que todo mundo considera uma coisa quadrada, fechada, te deixa preso. Será que não é isso que faz você querer sair e aí você se dá bem? Porque você não vai querer ficar fechado nem parado. E a oposição, que é tão contraditória? Será que não é nesse momento de oposição que você vê os dois lados que você tem de chance para chegar num caminho do meio e conseguir tudo aquilo que você quer? Então eu não consigo considerar, depois de, olha, eu estudo, gente, sem brincadeira, eu estudo astrologia há 27 anos, vai para 28 agora. Será que nesse momento não dá para você perceber que tudo que a gente tem na vida da gente é uma questão de escolha? E do momento que você conhece aquilo que você tem, a sua escolha é uma escolha muito mais firme, é uma escolha muito mais consciente. Nós estamos caminhando dentro da astrologia, dentro de uma era que nós estamos indo para uma era de Aquário. Dentro dos meus estudos, por volta de 2025, 2026, nós estaremos plenamente na época de Aquário. Eu não discuto com colegas astrólogos onde alguns dizem que já estamos na época da era de Aquário e outros dizem que ainda vai demorar para entrar, que vai ser em 50 e pouco. Não, eu estou falando da minha posição sobre os meus estudos, que eu sempre estou vendo sobre isso e procurando cada vez mais informação. Então é o seguinte, cada vez mais a nossa escolha, a nossa liberdade, porque Aquário significa liberdade, significa uma fraternidade, significa uma solidariedade, significa o conjunto, significa o coletivo. Dentro de tudo isso, o que eu vejo? Quanto mais informação e consciência nós tivermos, melhor vai ser as nossas escolhas, que vai trazer mais liberdade para a gente. Esse é o motivo que eu faço alguns vídeos que não tem muito a ver com a minha numerologia prática, mas que traz informação. E é isso que eu quero dar para vocês, informação. Então, quanto mais vocês tiverem informação, melhor é. Mais escolhas e consciências vocês vão estar, sabendo sempre que a escolha que a gente faz é totalmente uma responsabilidade nossa. Seremos sempre 100% responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que escolhemos. Mas quando se tem informação, a escolha se torna melhor, mais saudável, mais propícia, mais benéfica. Ok? Aguardo vocês nessa série maravilhosa dos aspectos astrológicos. Vou falar sobre cada um deles para vocês. Desses 5, conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição. Nós vamos falar. Eu aguardo vocês. Beijos iluminados. Até lá!